Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindo você também que vai assistir essa live depois gravada. Eu sou a Regina Pique. Hoje a gente vai conversar aqui sobre jogos na educação infantil. Só um instantinho, essa parte de fixar o conteúdo, às vezes às vezes ele vai fácil e às vezes, como por exemplo agora, não está indo. Olá, boa noite, bem-vindo. Tô apanhando aqui para fixar o conteúdo. Peraí, vamos tentar de novo. Às vezes ele obedece fácil, às vezes não. Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Ó, última tentativa aqui, vamos ver. Opa! Eps, fixei o errado. Fixei um boa noite. Pode ser também, né? Uma boa noite fixada aqui é um... Opa, agora foi. E... Não, isso mesmo, fixou. Então, eu tava comentando com vocês que esse é um momento super gostoso, é uma forma muito boa de fechar o ano de 2020, porque eu vou estar falando de um assunto que eu gosto muito, que são os jogos, e daí focado na educação infantil. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou a Regina Pique, eu sou psicóloga e pedagoga. Eu trabalho no consultório com psicologia, com psicopedagogia, tendo criança, adolescente e também os pais em orientação de pais. Também trabalho em escola como psicóloga escolar. E daí é uma alegria, essa live é uma parceria com o Instituto de Educação Estadual de Educação de Juiz de Fora. Então, uma colega que dá aula nesse instituto conversou comigo, a gente fez essa parceria e aí que começou essa live com esse formato que vocês estão vendo aqui, ó, diferente. Então, a ideia é um pouquinho, quando a gente fala de jogos, é difícil falar sem mostrar. E a proposta hoje é mostrar jogos que podem ser confeccionados para educação infantil, e daí ver que adaptações que a gente pode fazer de acordo com a faixa etária, que habilidades que esses jogos desenvolvem e também assim que tipo de intervenções que a gente pode fazer, então que coisas que eu falo com o intuito de favorecer a aprendizagem das crianças. Então, boa noite para todos que já estão aí, boa noite, olá. Isso, ó, o pessoal já tá entrando aí, já falando de quem é de Juiz de Fora. É tão bom, né, a gente pensar que a tecnologia ajuda a gente eu tô aqui em Curitiba e tá aí os alunos de Juiz de Fora e a gente tá conversando fora as pessoas que também acompanham e que estão entrando aqui na live também. Então, eu estava comentando isso, que essa live, o enfoque é trabalhar jogos na educação infantil e o formato é diferente porque eu vou ficar mostrando aqui como que pode ser confeccionados os jogos e a gente vai conversando sobre isso aí. Olá, boa noite, Grene, bem-vinda, é uma alegria ter vocês por aqui. A gente está encerrando o ano falando de um assunto super gostoso. O pessoal se apresentando aí, os alunos de Juiz de Fora. Então, eu preparei um material para estar explicando para vocês sobre os jogos nesse formato aqui. Essas aqui, vou trazer mais pertinho aqui para mostrar. São fichinhas, quem conhece um pouquinho dos meus jogos, são fichas que eu uso para as matrizes lógicas. O material é plastificado e aqui eu coloquei essas etiquetas adesivas na forma de círculo. Vocês podem fazer aí na casa de vocês, com os alunos, com os filhos, enfim, com tampinhas. Mas no caso, para poder demonstrar o material, eu acabei fazendo com essas fichas aqui. Então, uma primeira ideia que a gente pode utilizar quando a gente trabalha com jogos é pensar assim que habilidades são importantes na educação infantil. E uma das habilidades fundamentais na educação infantil, que vai dar um embasamento para a criança poder fazer o processo de soma, subtração, multiplicação e divisão, é a classificação. Então, o que é a classificação? Então, por exemplo, aqui, imaginem que eu coloquei essas fichas aqui para criança, que podem ser... Eu estou trabalhando a ideia de cores, mas vocês poderiam, por exemplo, se estão em casa e as crianças têm, por exemplo, carrinhos, separar os carrinhos vermelhos, os carrinhos azuis, os carrinhos verdes, assim por diante, ou, por exemplo, até assim, carrinhos, daí peças de Lego e um outro aspecto qualquer. Então, você pode usar elementos bem distintos. Então, digamos, a criança tá com essas fichas aqui e eu peço para ela...
você arruma pra mim, faz grupinhos? Como que a gente poderia fazer grupinhos com esse aqui? E quando a gente faz essa pergunta, é uma pergunta aberta, assim, porque a criança, sei lá, pode fazer grupinhos bem aleatórios, né? Colocar esse com esse aqui, por exemplo. Só que a nossa intenção é que ela agrupe por cor. Só que a gente não diz, faça o grupinho, coloque aí todos um grupinho com verde, um grupinho com azul, um grupinho com vermelho. A gente faz a pergunta, deixa a pergunta aberta e a nossa intenção é que a criança vá fazendo esse tipo de agrupamento aqui, ó. Que ela faça esse processo. Aqui. Então, aqui eu só coloquei 3, são 5 cores, né? Mas eu pus 3 elementos em cada um. Você pode utilizar mais elementos. Agora, se a gente fosse pensar assim, eu comecei a mostrar esse jogo aqui e eu já fui falando o que ele trabalha. Só que eu quero explorar e conversar com vocês. A ideia é assim, que a gente vá conversando, na verdade, né, durante a live. E perguntar assim, o que a criança precisa fazer para formar esses grupos, assim, que processo interno precisa acontecer para que ela consiga construir o grupos. Oi? Uns 20 segundos. Sim, Ó, o pessoal tá me avisando aqui para dar o tempinho ali de delay. Então, para a criança poder montar, o que ela precisa fazer? Eu acabei dando um pouquinho da dica no começo, mas tudo bem aí se vocês... E daí também não dá para entrar na live e ficar quietinho, porque eu vou ficar perguntando coisas aqui. Boa noite, bem-vindas. Então, ó, como é a primeira pergunta, eu vou dar a resposta, porque eu dei uns spoilers antes. Mas depois a ideia é que a gente vai efetivamente conversando e resgatando as ideias. Então, a criança precisa classificar. Quando ela classifica, o que ela olha? Ela olha coisas que tem em comum e coisas que tem diferente. Por exemplo, para eu poder colocar esses 3 aqui, que esses 3 formaram um grupo, eles têm algo em comum, que é todos sendo a mesma cor. E eu identifico que essa cor aqui é diferente dessa, por isso essa não pode estar nesse grupo, por isso ela está nesse grupo. Então a criança avalia essas semelhanças, essas diferenças e forma esses grupos. Quando a gente olha e faz isso aqui como adulto, a gente fala, nossa, mas que simples, né? Põe vermelho com vermelho, põe verde com verde e tal. Mas se tiver alguém tiver na live e trabalha com criança de educação infantil, vai saber que quando a gente pede essa tarefa com uma criança de educação infantil, ela não é uma tarefa simples. Ela é uma tarefa que exige dessa criança um pouquinho mais de habilidade para que ela consiga fazer. Então esse aqui é um primeiro passo. Aí queria conversar e perguntar para vocês, se a gente fosse pensar... alguém perguntou do áudio que está baixo, eu acho que tem que aumentar no teu celular o áudio ali, porque geralmente a gente deixa o celular no volume mais baixo, então dê uma aumentadinha ali no áudio para ver se... também sugeriram de colocar o fone. Para as outras pessoas está ok o áudio? A partir de que idade a criança é capaz de fazer essa classificação? Que pergunta boa essa dali. Obrigada pela pergunta. Tá longe o celular e eu tô sem óculos. Então, eu vou dizer que a pergunta tá boa e não vou conseguir dizer quem fez a pergunta. Desculpa, tá? Por causa que, para poder pegar o painel e mais para que eu possa aparecer também durante a explicação, o celular tá longe, tem coisa que eu não vou conseguir enxergar ali. Ler os nomes, por exemplo. Daí avisaram que o áudio tá bom, tá, isso aí. Então veja se de repente tem que aumentar um pouquinho o volume. A pergunta que eu tinha feito é que quando a criança faz esse processo aqui de classificação, que habilidade que ela, quando ela forma esses grupos, que habilidade que ela tem que desenvolver. Então é essa habilidade de classificação, essa capacidade de perceber semelhanças e diferenças entre o que ela está identificando aqui para poder formar os grupos. E daí teve aquela pergunta ali, que idade que a criança é capaz de fazer esse processo de classificação? Então, porque era o que eu ia exatamente perguntar para vocês. Se eu fosse pensar que eu tivesse com uma criança de 3 anos de idade, vocês acham que ela daria conta de fazer essa classificação? Aqui, ó, foi a Karine que fez a pergunta. Obrigada, Karine. Daí já responderam ali que ela está fazendo classificação, isso mesmo. Então, que idade que vocês acham que a criança daria conta de fazer esse processo? Deixa eu tomar minha água aqui enquanto isso, porque a gente tem um tempo de live, então
Todo mundo quietinho. Ah, vou fazer um pedido antes de vocês. 4 anos, tá? Já foram colocando aqui uma opção de idade, aham. Tá, 4 anos. 5 anos. Tá, beleza. Com esforço, mas não seria tão simples. Legal. 3 anos, 4 anos, tá. Então, vou explicar uma possibilidade que a gente pode pensar, é esse daqui. Se a gente considera, que eu deixei 3 elementos em cada grupo, eu poderia colocar mais elementos, o que significa que quando a criança fosse fazer, eu teria uma quantidade maior de peças aqui. Então, se eu pensasse assim, que eu tô com uma criança pequenininha, uma criança de 3 anos de idade, e é a primeira vez que eu vou fazer o processo de classificação com ela, digamos, com esse material aqui, o que seria interessante que eu fizesse? Que, por exemplo, eu desse para ela 2 cores e pedisse para ela, vamos formar grupinho? Daí eu tiro essas do campo, né? Eu só não vou tirar daqui porque eu preciso utilizar para não ter que ficar recolocando. Então eu colocaria essa quantidade de fichas para ela aqui e pediria para ela formar grupos. Então, o prof quer, ou a mamãe, enfim, você consegue montar grupinhos com esse aqui? Para que daí ela só precisasse separar para cá e separasse para cá. À medida que essa criança fez e ela obteve sucesso, você pode acrescentar um novo grupo de cores. Você vai lá, mistura tudo e já está trabalhando com 3 cores, depois com 4 cores, 5 cores. E você pode inclusive pôr mais elementos, então põe 5 de cada cor, né? 5 amarelo, 5 vermelho, e assim vai jogando para a criança desenvolver. Então essa já é uma adaptação que a gente pode pensar assim, como eu uso esse material com um piquetotinho de 3 anos até chegar numa criança maior de 5 anos de idade. E aqui é uma classificação simples, digamos assim, que é por cor, que é o mais usual da criança fazer, mas eu posso pensar numa classificação mais complexa para uma criança de 5 anos de idade. Por exemplo, os animais que vivem na terra e os animais que vivem no mar. Ela está lá com um grupo de animais, eu falei, a gente tem como separar esses em grupo? Ou os que comem um tipo de alimento e os que comem outro tipo. Mas a alimentação já é um pouquinho mais complexa, porque daí tem animais que comem carne e comem plantas ao mesmo tempo. Então daí já ficaria mais para fundamental. Para educação infantil dá para trabalhar essa questão do habitat, né? Onde que vive um tipo de animal e onde que vive outro grupo de animal. Vocês me deem um retorno aí, se tá ok, se estão entendendo, se ficou claro, se ficou alguma dúvida, porque às vezes eu acelero e daí eu não leio vocês aqui, e a ideia na verdade é que possa ser bem proveitoso para vocês. Daí eu vou pedir outra coisa, enquanto vocês vão respondendo aí se tá ok. Não sei se todo mundo sabe, mas tem como compartilhar, quer ver? Você me empresta? Eu vou pedir um celular aqui para mostrar uma coisa que eu quero pedir para vocês. Aqui. Vamos ver. Opa. Ó, peguei aqui, tipo, mostrando aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte pedido. Vocês vão aqui no aviãozinho, clica ali no aviãozinho. Vai aparecer uma lista de pessoas. Vocês selecionam, olha ali, 5 pessoas. Opa. Deixa eu só baixar o volume aqui. Selecionam 5 pessoas e dão um concluir, que é vocês enviarem essa live e compartilharem pra gente ter mais pessoas aqui. Daí depois que vocês fizerem, já compartilhei, que legal. Aí depois que vocês compartilharem, vocês colocam aqui, compartilhei, pra eu ver se tá ok. Então esses 2 pedidos, para vocês me darem um retorno de como que tá ficando pra vocês a compreensão, e para esse pedido que eu fiz de compartilhar a live, pensar que amiga que gostaria de estar ouvindo esse conteúdo, ou pode ser colega de profissão, ou pode ser uma mãe que se interessaria por estar vendo esse material e utilizando com os filhos em casa. Compartilhei, tá aí, ó. Tinha gente que já se adiantou, já falou que já tinha compartilhado, compartilhei, isso aí. Daí vamos ver daqui a pouco o pessoal chegando aí, as amigas de vocês. Compartilhei, ok. Então tá, então esse é um primeiro modelo que a gente pode utilizar com a criança, né? Que eu tava falando de formar os grupos. A outra forma que você pode fazer é, por exemplo, assim.
Vou colocar as peças um pouco aleatórias aqui. Que você até pode deixar assim, tipo, ou alinhadinho, né? Ou pode deixar... Posso até que mudar aqui. Assim. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar essa aqui e vai falar pra criança, ó, eu quero que você encontre nesses outros aqui uma ficha da mesma cor que essa. Então, inclusive, você vai nomeando pra criança, eu quero que você encontre uma ficha. Você sabe que cor que é essa? Conte pra prof, conte pra mamãe. Ah, o azul. Então tá. Nesses aqui, aonde que a gente encontra? Outra que é igual a essa. Daí a criança até pode tirar e colocar aqui do lado, ou ela poderia só apontar as outras duas que eram da cor. Quando a criança faz isso, o que a gente está pedindo para ela? A gente está pedindo para ela fazer o processo de identificação, que é outra habilidade fundamental para a educação infantil. Por quê? O que é a identificação? No meio dessa montoeira de coisas que eu tenho aqui, eu estou pedindo para ela olhar esse aqui e mostrar para mim esse. Para mostrar esse, ela tem que excluir todos os demais e daí efetivamente identificar esses dois e pedir para ir localizá-los e mostrar para mim. Então, esse é o processo de identificação. Tá. Isso mesmo, esse é o processo de identificação, que foi o que, inclusive, já foram cantando. Ah, o áudio tá baixo. Ah, eu acho que o que pode estar acontecendo é, quando eu falo virado para cá, acaba ficando, a captação do som não fica boa. Então, vou falar mais alto um pouquinho e daí vou virar para cá, mostro, mas viro e falo com vocês, acho que dá mais certo aqui. Então esse, um outro que você pode fazer com a criança. Uma outra forma que você pode fazer é a seguinte, você deixa aqui e você vai fazer uma sequência. Eu vou só... Deixa eu só pegar mais cores. Por exemplo. Então, você identificou essa cor aqui, você identifica essa cor aqui e você pede para a criança, em cada linha, localizar essa que é igual àquela. Então, por exemplo, ela vai olhar aqui, bom, o azul tá aqui. Aí ela começa a olhar essa daqui, o azul tá aqui. Começa a olhar essa aqui, o azul está aqui. Ah, essa aqui eu fiz errado, eu tinha que ter um azul nesse daqui. Espera só um pouquinho. Se eu acho que achei. Para localizar o azul. Que habilidade que ela precisa desenvolver para jogar esse material aqui, para ter esse resultado aqui? Vamos ver o pessoal comentando aí. O meu fone? Pode... A gente vai ver se de repente eu utilizando o fone fica melhor. Fio acho que foi complicado, acho que o meu deve estar dentro da bolsa. Eu vou pôr um fone de ouvido ver se de repente fica melhor. Então, dessa mesma forma, nesse formato aqui, ela trabalha também a habilidade de identificação, que é a habilidade que ela utilizou antes, quando eu tinha colocado tudo misturado e pedi para ela encontrar aqui onde que estava a fichinha azul. O que acontece? Aqui ela sabe que em cada linha ela vai ter uma ficha azul. Então antes estava mais desorganizado, agora eu pus mais organizado e coloquei a ficha aqui em cima e ela vai fazendo e vai localizando aonde que estão as peças que ela colocou, a ficha azul que ela tem que localizar e encontrar aqui. Também estão dando a dica de colocar o fone, quem está ouvindo, né? Para colocar o fone e daí consegue dar conta. Qualquer coisa assim, também ficou alguma coisa confuso? Faz a pergunta e daí eu respondo e a gente vai driblando aí o áudio que tá melhor. Mas é isso, assim, vocês também aumentarem ao máximo, né, o volume do celular de vocês para ver se, ó, tem gente que tá dizendo que o áudio tá tranquilo, que tá ok, que o som tá perfeito, porque inclusive eu falo meio alto assim mesmo, sabe?
E se eu falar mais alto do que eu tô falando, eu acho que acaba... eu não chego com voz até o final da live. Então, até que, ok, entenderam os processos que podem ser utilizados, conseguiram pensar também se vocês conseguem utilizar com outros materiais que vocês têm em casa e assim por diante. Ó, tem gente dizendo que o áudio tá ótimo, tem gente dizendo que tá com fone e tá baixo, então vamos tentando resolver, ó. Com quantos anos a criança começa a identificar? Ela pode começar a trabalhar, você pode começar a trabalhar o processo de identificação, daí depende um pouquinho do grau que você coloca para a criança, né, de complexidade. Por exemplo, isso que está montado aqui é para uma criança de 4, 5 anos de idade. Se eu fosse trabalhar a identificação com uma criança de 3, eu apresentaria de repente uma linha por vez. Então eu entrego esse, peço para ela localizar o azul aqui, ou para ela localizar o azul aqui. Vamos ver se vai dar mais certo aqui com o áudio, com o fone. Se fica melhor para vocês e se eu não preciso falar tão alto. Ó, vamos, eu acho que não. Ah, deixa eu só ver uma coisa aqui, se o meu celular está conectado com... Tá conectado com Bluetooth, sim. Como é que tá o áudio agora para vocês? Eu acho que ele não conectou, por alguma razão. Já tá conectado ali. Aqui, ó, só um pouquinho. Vamos conferir aqui, verificar o áudio. Tá aqui. Tá ligado? Ó, gente, vamos voltando aqui. Eu acho que ficou igual o áudio, tá diferente para vocês. Acho que ele não ligou aqui para mim. Então, ó, vamos assim. Sinto muito quem tá mais baixo, vai fazendo a pergunta e a gente vai respondendo. Porque pelo que eu fui ouvindo ali, a maioria das pessoas falou que o áudio tá ok. Peraí, vamos lá. Vocês foram perguntando várias coisas. Som tá ótimo. Tabará. Era basicamente isso. Vocês só repetem as perguntas e ver se alguém... Entrou... Oi, para quem está entrando, a gente está fazendo uma live sobre jogos. A ideia é mostrar formas de confeccionar e utilizar jogos na educação infantil. Tinha uma pergunta que foi feita ali sobre a questão de como que eu posso utilizar, com que idade que a criança faz a identificação, e eu estava respondendo, estava anteriormente, então, estava respondendo, depende um pouquinho do grau de complexidade que você faz. Então, se você faz com toda essa quantidade aqui, você pensaria numa criança de 4, 5 anos de idade. Se você pensa uma criança de 3 anos, daí você faria, por exemplo, só isso aqui, ou que teve a pergunta ali, né, que a criança é de 2 anos de idade, você pode colocar só os 2 elementos aqui e pedir para ela te entregar qual que é o azul. Que você pode fazer essa brincadeira, por exemplo, tendo boneca e uma bola, e daí você pega uma bola e pede para ela te entregar uma que é igual àquela que ela está segurando ali. Ela está fazendo esse processo de identificação também. Quantos anos a criança identifica? Já foi. A pergunta ali de 2 anos eu acho que já foi. Tranquilo. Aqui está ok. Tá ótimo. Então, outra forma de utilizar esse processo de classificação. De identificação, desculpa. Aí, outra forma que você pode fazer com a criança é, por exemplo, assim, ó. Deixa eu colocar aqui e aqui. Ó, vocês desconsiderem esse aqui de baixo, tá valendo só aqui de cima. E a gente não deixa isso no campo visual da criança, tá? É só porque se eu tenho que tirar todos, como eu vou utilizar, fica mexendo muito aqui. Aí você faz uma sequência aqui, né? E você pede para a criança identificar qual é a fichinha que não deveria estar aqui. Que ela tá aqui e não deveria estar. Então ela vai pensar assim, bom, essa e essa formam um grupinho dos círculos laranja. Também é importante a gente cuidar com a terminologia quando a gente trabalha com as crianças. Porque é comum a gente falar bola, né? E na verdade, assim, bola, quando a gente pensa, a ideia é de algo que é uma esfera, como por exemplo uma bola de futebol, uma bola que a criança brinca. E aqui a forma correta da gente se referir são círculos. Então, ó, a criança identificou aqui o círculo laranja, 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 e ela te fala, não, esse aqui é o que não deveria estar aqui, é o intruso. Então, uma outra forma de você trabalhar a classificação é essa. Ela identifica esses aqui como pertencente a um grupo
e que esse aqui não pertence ao grupo. E daí você pode fazer outras sequências para ela aqui embaixo, por exemplo. Ah, tá faltando um verde aqui. Deixa eu só ver o amarelo, tem mais aqui. Aqui, por exemplo, você pode fazer com uma quantidade maior. Já coloquei 5 aqui e pedi para ela identificar o que é o intruso. Quando eu coloco aqui, por exemplo, ó, o laranja, que é um pouquinho mais parecido com o amarelo, ele fica mais fácil da criança, mais difícil, desculpa, da criança identificar. E já quando eu coloco o vermelho, não, ele logo chama a atenção, facilita em termos de percepção. Digamos assim, você está utilizando com a criança, ela não está conseguindo identificar o intruso. Você põe um elemento que seja bem diferente do outro elemento que está ali, porque daí a criança consegue perceber que de fato, opa, esse aqui é diferente. Às vezes a gente encontra material pronto de classificação para imprimir, que tem, por exemplo, personagens que são bem parecidinhos. E daí um tem, por exemplo, um tá viradinho para a direita, o outro tá viradinho para a esquerda. Ele é o mesmo personagem, só que em algum momento um deles está invertido para a criança identificar o intruso. Então, esse também é um processo que trabalha classificação e identificação com a criança, só que daí já exige uma habilidade um pouquinho maior, porque ela tem que ter uma percepção visual melhor para conseguir identificar que aquele personagem ali é diferente porque ele está invertido, está em termos de posição. Então, essa é uma outra forma de utilizar esse recurso. Como é que tá indo aí vocês? Boa noite para quem está chegando, tem gente chegando dando boa noite para quem não deu boa noite ainda. Está fazendo uma live sobre jogos, é uma alegria estar aqui com vocês, poder conversar sobre esse tema. Eu considero bem importante, assim, quando a gente utiliza o recurso dos jogos, considerar a metodologia, a forma como a gente utiliza e que a gente utilize os elementos corretos. Então, assim, eu estava falando aqui, a gente se refere essas aqui como círculos e não como bolas. Então, a gente cuidar também com a linguagem que a gente utiliza quando trabalha com a criança, senão, no final das contas, fica um pouco confuso para ela. Estou ensinando e acabei ensinando um conceito que ele está errado. Alguém teve alguma ideia de trabalhar a classificação com os seus alunos em função do que a gente estava conversando? Ó, os compartilhei de vocês deu certo, já foram chegando vários amigos aí. Deixa eu ver que tem pergunta aqui. Tá, ok, já li ali as perguntas, a gente já tinha respondido. Então, a gente cuidar com a terminologia que eu estava falando, a intervenção, e a gente considerar que a gente tenha variedade. Além de cores, se eu posso usar formas diferentes, pode. Eu gosto de trabalhar a ideia, assim, de considerar um atributo por vez. O que seria isso? Se é a primeira vez que eu estou usando com a criança, eu trabalho só a ideia da cor. Daí ela dominou, jogou com eficácia, aí eu posso utilizar um outro recurso, que é trabalhar a forma também. Que, por exemplo, se ela tivesse que identificar, e aqui, como aqui a forma é a mesma, o que chama a atenção para ela é somente a cor. Então é mais fácil ela identificar quem que é o intruso, fazer os grupos, fazer identificação, classificação, porque o único elemento que ela tem que considerar é a cor. Se eu introduzo um outro elemento, a forma, eu complexifico um pouco mais. Posso fazer? Posso, depende um pouquinho de como essa criança vai me respondendo, como eu estou trabalhando com ela. Aí essa variação que a gente precisa ter cuidado quando a gente utiliza com a criança. Boa noite quem está chegando, bem-vindos. Então, outra forma que a gente pode utilizar esse material aqui, a gente pode trabalhar uma sequência lógica. O que é? Opa. Ó, de novo, vou tirar esse daqui um pouquinho para baixo e combinar com vocês o seguinte, ó. O que vale é esse aqui de cima, tá? Esses aqui a gente tira do campo visual da criança. Então, o que eu formei aqui? Eu formei uma sequência do laranja, azul, laranja e azul. Qual é a outra ficha aqui que eu colocaria aqui? Círculo de que cor que eu colocaria aqui? Vamos ver se vocês estão bem ou se já estão tudo meio cansados, assim. Não, a gente acabou de começar, né? Ó, a pessoa já trabalhou com cores e formas e tamanhos, isso mesmo, exatamente. Obrigada, Greg. Dá para fazer nesse formato mesmo também.
Então, eu tava perguntando aí pra vocês, ó, tô fazendo uma sequência lógica. Laranja, azul, que cor que eu coloco aqui? Isso aí, Ah, que legal, laranja é uma carinha feliz, isso mesmo. Tô gostando aí da animação do pessoal. Então, a criança vem e coloca a laranja. Digamos que a criança tem alguma dificuldade, eu posso até deixar as duas cores aqui, sinalizando para ela que é alguma das duas que ela vai colocar. Às vezes acontece que a gente vai utilizar essa sequência lógica, que é uma sequência bem simples, né? Que eu só tenho duas cores, vou alternando, e a criança tem muita dificuldade de fazer. Então, a gente vai, usa o verbal, fala, para que a criança possa ir associando essa questão do som, se o som auxilia, que ela identifique. Então, ó, laranja, azul, para que ela fale laranja, azul. Se ela não conseguiu, eu até posso colocar assim, laranja, azul, e daí deixar para ela colocar essa aqui, para que ela consiga. Se ela dominou essa sequência aqui, que é uma sequência bem simples que eu estava falando para você, a gente pode complicar um pouquinho fazendo, por exemplo, assim, ó. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz 2, 1, 2, e ela colocaria um aqui. Então, laranja, azul, azul. Depois, o que que eu posso fazer? Ó, vocês confiram se eu tô fazendo certo, né? Ó, laranja, verde, azul, Então, eu vou aumentando o grau de complexidade da criança, acrescentando novas cores. Posso colocar mais uma cor? Posso. Posso colocar, por exemplo, aqui o vermelho. Posso colocar, tipo, 2 laranjas. Aqui. Então, aqui já fiz uma sequência bem mais complexa, que eu vou utilizar. E eu tenho que pôr aqui para ela entender onde começa, né? Eu posso deixar mais de uma ficha para ela completar. No caso, eu estava fazendo antes, ela sempre estava completando com uma. Mas aqui eu posso colocar uma sequência com mais cores para que ela continue completando. Que ela completaria com verde e completaria com azul. Então, ela vai verificando, pega as fichas e vai colocando. Deixa eu só ver as perguntas aqui. Ok. Tava de costas. Alguém perguntou? Você perguntou, fazendo favor, você pode repetir a pergunta? Explico novamente. Respondo se for feita alguma questão. Então, isso, assim, posso ir trabalhando essa sequência lógica, começando da mais simples e complexificando à medida que a criança dá conta de fazer. Estão me dizendo aqui que não tem pergunta, então, tranquilo. Então, a gente vai complexificando à medida que a criança vai respondendo. Eu não aumento o grau de dificuldade enquanto ela não deu conta de responder aquilo que eu estava fazendo com ela. A gente pode utilizar também, assim, ó, deixa eu só baixar um pouquinho esses aqui. Então, todo esse material que eu estou mostrando para vocês, eu estou fazendo com essas fichinhas que eu expliquei lá no comecinho, mas na verdade vocês podem utilizar tampinhas e utilizar essas etiquetinhas adesivas. Eu usei essas fichinhas porque elas são mais fáceis para eu utilizar aqui que eu preciso. Se pode fazer com formas geométricas, sim, Tem um material muito legal, assim, dos blocos lógicos, que tem um trabalho desde os pequenininhos mesmo, que você consegue utilizar essa questão da sequência lógica, desse raciocínio lógico com os pequenininhos. E, inclusive, eu já vi o pessoal fazendo com as formas geométricas grandes, assim, e daí faz pela sala, sabe? E as crianças vão colocando, então faz com um círculo azul e daí o círculo vermelho. E daí entrega o círculo na mãozinha da criança e ela vai lá e vai colocando. Então, ele fica bem... fica bonito, assim, quando a gente olha as crianças brincando, porque elas estão lá com as peças na mão de EVA, geralmente, né? E vão encaixando e fazendo uma sequência, uma centopeia, digamos assim, uma sequência lógica pela sala. A outra forma que dá para trabalhar é assim. A gente pode utilizar a ideia de associar um número, vou colocar aqui. E daí o que eu fiz com esse aqui? Eu coloquei uns círculos num tamanho menor. Então o anterior era de 19. E sim, eu estou usando o imã aqui que me perguntaram.
Não necessariamente se utilizaria imã com a criança, sim. Você poderia fazer as fichinhas assim ou colocar em tampinhas. Tá bom, já falo. Então, me avisaram aqui que os números ficam espelhados. Você tem que fazer um esforço aí para descobrir que esse é o 0, 1 e assim por diante, né? Porque daí, como projeta a live, sempre fica espelhado. Então, você pode utilizar esse... Eu coloquei o imã para colocar aqui, para poder conversar com vocês, porque se eu colocasse na mesa, a filmagem não ia ficar boa, tal. Então, por isso que eu estou usando o painel e estou usando o imã. Mas não necessariamente você precisa usar imã. Inclusive, no começo eu comentei com o pessoal que você pode utilizar tampinha. Agora vão várias tampinhas, porque, por exemplo, esse aqui, só para esse aqui você teria que guardar 50 tampinhas. Tem uma outra questão também, assim, há um tempo o pessoal me pediu esse tipo de material aqui, as fichinhas, para poder montar jogos. Como eu tenho esse material de um outro que eu utilizo das matrizes lógicas, que é um material que o pessoal conhece, eu fiz um kit com esse material aqui. Então, se alguém quiser montar o jogo com esse material que está aqui, com essas fichinhas, com as etiquetas, tudo prontinho, aí o que vem nesse kit? Você recebe 125 fichinhas dessa aqui, deixa eu só lembrar. Daí as cartelinhas, essas aqui, né, com as 5 cores, as cartelinhas menores também com as 5 cores, todos os números e um livretinho que explica cada jogo desse que a gente está utilizando. Aí eu coloquei lá na minha loja virtual, já está lá e já está com a taxa de envio. Então o valor que está posto lá, que é R$ 75,00 para montar esses kits e jogos, já está com a taxa de envio. Então explicando aqui, ó, por exemplo, aqui eu entrego para a criança e peço para ela colocando. Então, se eu tô com uma criança, eu gosto sempre de utilizar o 0, porque às vezes a gente começa a utilizar a partir do 1 e não trabalha o 0 e é um conceito importante para a criança aprender. Então, eu posso utilizar, por exemplo, só até aqui o 2, pode ser. Se a criança já domina os outros, eu posso colocá-los. E eu entrego as fichinhas e peço para ela ir colocando. Muito provavelmente ela vai fazer a contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu gosto de colocar a quantidade de acordo com o que está aqui, como a gente tem no dado. Então, eu não fiz uma disposição aleatória do 3, eu fiz uma disposição do 3 como num dado convencional. Porque quando as crianças começam a utilizar o material os dados, elas identificam a quantidade, às vezes sem precisar contar, então eu utilizei a mesma referência. Aqui a minha sugestão é utilizar só até o 5, porque com 6 eu já achei que ficou muito poluído, os círculos ficaram muito próximos e não ficou bom, assim, não achei que deu certo. Deixa eu só dar uma dica para o pessoal quando for montar, assim, ó. Porque, eu preciso de uma fichinha sem nada, veja isso aqui. O que acontece? A gente, tipo, para conseguir posicionar bem, né? Quando a gente monta jogo, esse tipo de dica também é importante no sentido de poder... a gente tá montando, se a pessoa dá a dica, ó, assim é mais fácil, assim é mais difícil, também ajuda, né? Então a gente dá uma dobradinha aqui no papel e daí já fica aqui. Eu peguei um estilete, mas pode ser uma faca com pontinha assim. Daí eu pego a pontinha só dele aqui, eu trago até aqui na fichinha, opa, vamos ver aqui. E daí eu coloco aqui e colo, tiro aqui, que é uma forma da gente conseguir fazer centralizado. Porque se a gente vem com a fichinha no dedo, assim, até a gente conseguir ajeitar, não dá muito certo. E se a gente põe numa pontinha, como eu trouxe ali, aí dá super certo. Aí tá perguntando assim que pode fazer com velcro, pode fazer com velcro também, assim, põe o feltro e daí coloca o velcro e faz com a criança. Mas assim, quando a gente tá trabalhando na educação infantil, pode fazer para ter no quadro, assim, enfim, mas geralmente se trabalha na mesa, trabalha no chão com a criança, não necessariamente você precisa que o material fique fixo. Eu acabei utilizando o imã aqui, isso que eu falava, para facilitar a apresentação do material. Os números, estamos apresentando aqui a sequência dos números. Então, você pode fazer aqui, né, que a criança vai associando a quantidade. Aí você pode utilizar também com a criança, por exemplo, aqui. No material tá composto até o 10, mas digamos assim que eu escolho aqui, deixa eu só pegar
vamos pegar aqui que é mais simples, já tá aqui os 5. E daí eu posso trabalhar com essas fichas aqui também, pedindo para ela colocar 5 fichas. Que eu poderia também pegar o 7, porque vão ter 10 essa daqui, né? O 7, que ela colocasse 7 fichas, e assim por diante, para trabalhando essa questão da quantidade com a criança. E tem uma coisa que é importante, deixa eu só ver o horário, fazendo favor aqui, consultar aqui a equipe técnica. Nossa, a gente tá na metade do caminho, faltam 20 minutos. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Quando a gente trabalha a matemática, né, e a criança está fazendo a contagem, é importante ela ir associando isso, essa quantidade, né, 1, 2, 3, 4, 5, com essa representação aqui, com esse algarismo, que no caso aqui é um número que está representando essa quantidade que é o 5. Então a gente pode utilizar aqui, pode utilizar dessa forma aqui também, e pode fazer, por exemplo, assim, ó. Deixa eu só pôr esse aqui, baixar esses aqui. A gente pode fazer assim, trabalhar alguma ideia de soma com a criança. Quando eu digo que é alguma ideia, porque eles são pequenos, né? A gente sabe que eles estão na educação infantil, só que é isso, apesar disso a gente já consegue introduzir alguns conceitos. Como, por exemplo, se eu coloco assim, ó, 1 mais 2, quanto que vai dar? Então, ela pode pegar esse aqui para colocar aqui, ou ela pode colocar esse aqui para colocar aqui. Como eu poderia ter utilizado assim também, 1 mais 2 igual a 3. São formas que a gente pode utilizar essa ideia de cálculo mental com a criança. Posso fazer também assim, quer ver? Por exemplo, uma outra forma de representar, deixa eu só pôr esses mais aqui para baixo. Opa, vou precisar desse. Esses aqui. É a gente fazer assim, ó. Por exemplo, eu ponho aqui e peço para ela colocar todas as fichinhas que tem essa quantidade igual aqui. Como a gente tem 5 cores, aqui eu coloquei 2, né? Mas na verdade teria mais a laranja, a amarela e a vermelha para ela colocar aqui. Posso fazer colocando 2, ela vai colocando assim por diante. Posso fazer também, por exemplo, assim, colocar aqui o verde. Vamos pôr esse mais para cá. E aqui o azul. E daí que ela vai colocar tudo que é azul. E aqui, deixa eu pegar os verdes. Ela vai colocar todos que são verdes. De novo, eu fiz uma classificação, né? Pedindo para ela trazer os verdes para cá, trazer os azuis para cá. Já mais complexo do que aquela primeira que a gente mostrou, porque esses aqui já estão envolvendo quantidade. Então, antes ela só pegava e trazia para o grupo uma ficha que era exatamente igual a essa. Aqui ela já tem que usar um pouquinho mais de abstração e entender que, apesar da quantidade ser diferente aqui, esse grupo pertence a esse aqui, porque todas essas fichas aqui estão azuis. E aí, deixa eu olhar como que vocês estão aí. Ok, obrigada aí o retorno de quem tá dizendo que tá ok. Deixa eu ver se vocês fizeram mais alguma pergunta. Não, por enquanto não. Tá fazendo sentido para vocês? Estão conseguindo pensar na prática de vocês? Como que vocês podem utilizar esse recurso com as alunas? Tá, obrigada. Alguém perguntou que material é esse? Então, eu estava explicando, a Neuza perguntou que material que é esse aqui. Então, eu tenho uma empresa de jogos educativos, né, Eureka, e na Eureka eu tenho alguns materiais que eu utilizo, e eu tenho essas fichas que geralmente eu utilizo para montar jogos como, por exemplo, as matrizes lógicas. Então, eu peguei esse material, que eu tinha essas cartelas, eu tenho um número reduzido de fichas, né? A ideia não ter esse kit sempre disponível, e eu utilizei aqui para fazer a apresentação para vocês, e também como geralmente a hora que você mostra o material o pessoal pede, como que eu faço para utilizar para adquirir. Então é isso que eu estava explicando, que quem tiver interesse, lá no link da bio, clica lá, tem a minha loja, dentro da loja da Eureka tem lá um kit Faça Você Mesmo, que você recebe as fichinhas, recebe as cartelinhas, todo o material para você montar. Não vai montadinho, as fichas vão cortadinhas, com os cantos arredondados,
mas a colagem aqui dos números e também dos círculos fica por conta de vocês. Daí é a parte da gente desenvolver nossa motricidade fina também. Não precisa contar eu não entendi. Ah, tá. Ok. Aí uma outra forma de utilizar o cálculo mental é a gente fazer assim. Então, quando a gente fala em educação infantil, parece que cálculo mental não combina muito, mas na verdade assim, apesar da criança ser concreta e a gente sabe disso, a gente pode assim começar a provocar isso, porque muitas vezes a gente vê assim, se a gente não desenvolve, ele fica sem ser desenvolvido. Então você pode, por exemplo, assim, aquilo que eu estava mostrando assim da conta que você pode fazer para criança, né? Mas tem uma brincadeirinha que você pode fazer. Digamos que eu estou trabalhando com uma criança pequenininha e eu peguei só as fichinhas com 1 e com 2. Então ela tem várias fichinhas aqui. Eu só vou utilizar essas aqui. Aí, no caso, eu teria as outras cores, né? No vermelho, no laranja e no amarelo. Então, uma criança se embaralha, uma criança tá com essas fichas e outra criança tá com essa. Então, essa daqui desvirou a dela e essa desvirou a dela. Elas têm que fazer a soma quanto que dá. Quem conseguir achar o resultado primeiro, fica com as duas fichas. Aí, novamente, desvira. Como eu tô trabalhando só com 1 e com 2, as somas vão ser 2 ou 3. Porque são as combinações que são possíveis. Ou 4 também, quando acontecer de pegar 2 com 2. Então, assim, ou vai pegar 1 com 1, ou 1 com 2, ou 2 com 2. Então, é uma forma que a gente pode utilizar isso aqui para trabalhar o cálculo mental com os pequenininhos também. Ok, acho que o pessoal só está entrando, só agregando ideias, que bom, ok. Deixa eu explicar uma outra forma que a gente pode trabalhar esse aqui. Esse Z para baixo. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode montar uma composição aqui para criança da seguinte forma. Eu posso fazer esse desenho aqui e eu pedi para a criança reproduzir. A criança pode reproduzir aqui embaixo. Por exemplo, né? Então ela pegou aqui, reproduziu aqui, ou ela poderia reproduzir aqui do lado. Independente, assim. Então ela pega isso aqui e projeta isso aqui, com a ideia que até às vezes a criança faz, né? Ela traz aqui, põe em cima para saber onde ela coloca, traz aqui, põe em cima para saber onde ela coloca ali. Queria perguntar para vocês que idade que vocês acham que a criança consegue dar conta de utilizar nessa composição que eu fiz, assim, 4 com 4 aqui. Vamos ver. Obrigada aí do retorno da live. 4 anos, isso. Uma criança de 4 anos que a gente vem trabalhando com ela dá conta de jogar esse aqui. E depois a gente pode ir fazendo ele mais, no caso aqui, eu usei as 4 cores, né? Mas eu poderia usar menos cores. Eu poderia, por exemplo, fazer assim, que daí já fica um pouquinho mais simples. Ou eu poderia complexificar, por exemplo, e fazer essa composição aqui. Então a gente começa com a mais simples, a criança dando conta, a gente vai acrescentando elementos, que daí a gente tem esse retorno de que ela está conseguindo utilizar esse recurso dessa forma. Tem um material que eu quero mostrar, já que a gente estava utilizando e as crianças estavam se saindo bem, né? Na ideia assim, de que elas vão jogando e vão conseguindo. Aí a gente faz o seguinte. Ó, eu montei esse com os que são menores. Ó, qual que é a diferença desse aqui para o anterior? Aqui eu tinha só uma cor para considerar aqui e aqui eu já tenho 2 cores para considerar. Então, eu posso fazer aquele mesmo trabalho que a gente conversou. Opa, só um pouquinho. Esse não é o que eu queria. Que a gente estava conversando lá no começo, digamos, que ela tenha... Eu posso entregar tudo para ela e pedir para ela formar grupos, né? Então, ela tem que fazer isso aqui. Ou eu posso, por exemplo, deixar um aqui e deixar os outros espalhados aqui.
É importante que vocês deixem nesse primeiro momento na mesma posição, não deixem com essa rotação aqui, porque a criança pode se confundir. Então, deixa aqui. E daí faz essa montagem que ela tá fazendo aqui. Aí, por exemplo, tá aqui e você pede para a criança identificar aonde que tá um que seja exatamente igual àquele ali, para que ela possa estar identificando esse aqui. Se eu penso uma criança que tem um comprometimento maior, tem uma pergunta ali, né, de uma criança que já não tá com um desenvolvimento tão bom, eu posso fazer, por exemplo, eu deixo os dois elementos aqui que tem algum comprometimento. Então, eu deixo os dois, coloco aqui e peço para ela qual desses dois aqui é igual a esse aqui, para que ela possa identificar. Posso fazer aquela ideia do intruso também. Então, deixo aqui. Opa, e peço para a criança olhar a sequência e me dizer onde que está o intruso, para que ela possa identificar esse. E tem uma coisa que a gente pode fazer que complica um pouquinho mais, que é assim. Na verdade, eu inverti a ideia que eu queria explicar para vocês, mas tudo bem, não tem problema, porque assim, o ideal seria fazer, voltando lá só que eu fiz uma troca, digamos assim, que aqui, onde que eu estou, aí eu vou utilizar primeiro esse aqui, que são, aqui eu utilizei duas cores, aqui eu utilizei outras duas cores que são distintas daquela ali. Então a criança começa a utilizar e eu faço aquelas brincadeiras lá do intruso. Depois que ela deu conta disso aqui, daí sim eu começo a utilizar essas outras fichas aqui de baixo. Por quê? Porque essas de baixo elas vão ter um elemento que é igual a esse aqui, no caso o verde, e o outro elemento que é diferente. Então ela já fica mais complicada para a criança conseguir identificar, considerando uma das cores repete. Então é muito mais simples você identificar isso como um grupo e esse como outro grupo, porque as cores aqui são distintas, do que quando eu apresento esse aqui, que daí já fica mais confuso, porque uma das cores é a mesma cor que está ali. Então, sempre a gente parte da ideia de que utiliza o recurso de forma mais simples, para depois ir aumentando o grau de complexidade da criança. Vamos vendo se vocês têm alguma dúvida, deixa eu só conferir o horário um instantinho aqui. Criança daltônica, tivemos um problema de dificuldade já, sim, com uma criança daltônica, a pergunta ali, o comentário, né, dificuldade de assimilar cores e avançar no jogo. Tem alguma dica quando isso acontecer em sala de aula? Então, todo esse material aqui, para uma criança que é daltônica, não é o material adequado, né? Então, se você quiser trabalhar classificação com uma criança que é daltônica, mais vale você utilizar outros recursos, como, por exemplo, classificar por formas. Então, você pode usar círculos pretos e quadrados pretos, que daí ela vai formar conjuntos de círculos e conjuntos de quadrados, que daí são formas, ela vai classificar por forma, a cor não vai ser relevante, na verdade a cor é uma só, né? Você mantém o padrão da cor e varia só na forma para poder utilizar com essa criança. Você pode fazer classificação utilizando os brinquedos, então carrinhos e bonecas, legos e bichinhos de pelúcia. Então você pode utilizar recursos de classificação que não envolve cor, que ela não precisa da cor, porque senão acaba sendo difícil para ela mesmo nesse sentido. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta. Ok. Amor, que horário tem, fazendo favor? 54. Nossa, aqui, 10h54. Opa, desculpa. 8h54. Então, vou pedir para vocês ir vendo se vocês têm alguma dúvida. Obrigada ali pelo retorno que deu certo aí as variações que a gente pensou. Se vocês têm alguma dúvida, porque daí a gente vai finalizando. Então, não sei se para quem chegou mais agora no final, eu estava explicando que eu montei esse material mais assim nesse formato imantado aqui para a live, mas se quem quiser adquirir as fichas e daí as etiquetinhas, ou seja, aqui, peraí, deixa eu só mostrar. Vem assim, ó, o envelope, que ele tá com
125 fichas dessa daqui, daí ele vem com os números, ele vem com a etiqueta, ou seja, vem um kit completo para você montar os 15 jogos que a gente foi mostrando aqui. O teu trabalho vai ser fixar, né, os números, fixar os círculos e daí também depois se divertir e brincar com a criança. Então, clicando lá no link da bio, você entra lá na minha loja e está disponível. O valor que está lá já está incluso, é R$75 para montar os jogos, já está incluso o envio. Então, mais um pouquinho vocês recebem e utilizam aqui. Repete, por favor, quando vamos trabalhar com criança com dificuldade de aprendizagem. Então, quando uma criança tem dificuldade de aprendizagem, digamos assim, eu estou tentando trabalhar a classificação, deixa eu tirar isso daqui. Eu quero que ela encontre para mim, por exemplo, aqui. Eu dei... Tem muita coisa nesse painel aqui já, peraí. O que a gente foi conversando aqui durante a live é pensar assim, em educação infantil, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver na criança e daí como eu faço a intervenção para favorecer a aprendizagem. Então, digamos que eu tenha... Deixa eu só mudar aqui, porque parece tão próximo aqui a cor aqui. Agora sim. Então, eu coloquei aqui uma cor e eu quero que ela encontre, eu posso colocar vários elementos, né, aqui, para ela identificar entre esses elementos aonde que está o azul, ou se eu tô com uma criança que está mostrando dificuldade, eu tiro esse restante de estímulos, eu coloco 2 e peço para ela, ó, a prof pegou esse círculo aqui azul, desses 2 que estão aqui, mostra para a prof onde que está o outro azul, para que ela ponha o dedinho e identifique, faça o processo de identificação e coloque. Ah, ela começou a dar conta, você pode colocar mais estímulos. Ela deu conta, você pode pôr os estímulos, as fichinhas, de formas mais espaçadas. Então, que daí ela vai encontrando ali, vai localizando e vai fazendo a montagem do que ela precisa. Então, essa é uma variação que pode utilizar com a criança que tem dificuldade. Parabéns, foi muito bom. Obrigada pelo retorno, pessoal que tá dando retorno aí. Bem-vindo quem está chegando também. Agora, a gente está conversando sobre jogos. Se tudo der certo, a live fica gravada no Instagram. Às vezes tem suas instabilidades, assim, mas de modo geral tem dado super certo para gravar as lives. No comecinho aconteceu de eu perder, mas agora tá tranquilo. Ficou dúvida quem fez a pergunta, deixa eu só conferir, ok? Tempinhos. Ah, que bom, obrigada, que tem muita aprendizagem, Carlos, eu falei excelente, então tá bom. Então agradeço vocês, agradeço a parceria com o pessoal do Instituto de Educação de Juiz de Fora. Obrigada, Fabrícia, pela oportunidade, pela conversa e a parceria, né? Obrigada a vocês por estar nesse momento. Espero ter encantado vocês com a utilização dos jogos. Utilizem, façam materiais, joguem com as crianças, joguem com os filhos, porque é fantástico o que a gente consegue desenvolver neles, nesse sentido, em termos de aprendizagem. Sempre aprendendo, que legal, que bom, obrigada. Gente, que carinho essas mensagens aí, agradeço de coração. Esse final de ano a gente fecha aí com chave de ouro. Obrigada a vocês. Um bom Natal para todos, bom final de ano. O ano que vem com mais alegria, né? Obrigada, Fabrícia. Então, o ano que vem com a energia e com a esperança renovada, né? Que a gente vai ter um 2021 com cada vez sabendo mais sobre essa situação de pandemia, cada vez conseguindo gerenciar mais essa situação toda. Um abraço para vocês, tudo de bom então.